tela. Como é que vocês estão hoje? Ver se alguém confirma aqui no chat. Vocês estão me ouvindo? Quem está aqui de host está me ouvindo, né? Tá tudo certinho, beleza. Deixa eu só guardar a Andressa, ver se ela consegue habilitar aqui, se está com algum probleminha técnico, para a gente começar. Talvez ela vá abrir a câmera depois, né? Beleza. Gente, boa noite de novo. Tudo bem com vocês? Eu vou passar uns recadinhos bem básicos antes da gente começar, antes de passar para a Andressa e para o Henrique, nossos convidados de hoje, tá bom? Um pouquinho sobre a nossa missão, né? A nossa missão é ser um espaço de troca que ajuda as mulheres no ecossistema Salesforce, fornecer reuniões para discutir temas que nos ajudam a crescer pessoal e profissionalmente. A gente gosta sempre de deixar claro que esse grupo é aberto a todos, não apenas para mulheres. Vocês, homens, são nossos aliados. E aberto a todos, sejam vocês iniciantes, experientes ou apenas curiosos. Deixa eu passar aqui para o próximo. Estou hoje aqui com a Michelle, com a Fernanda e com a Cecília, que ainda não consta no nosso quadro de líderes, mas logo, logo vai constar, né, Cecília? Se Deus quiser. E aí, apresentando os nossos convidados de hoje, como eu já falei, a Andressa Chaves e o Henrique Pavanelli, eles vão se apresentar melhor para vocês. Eu coloco no finalzinho também esse QR Code e esse link para vocês, que tem as nossas redes sociais e todas as informações que vocês podem querer dar uma olhada sobre a nossa comunidade, tá bom? É isso. Vou passar a palavra para a Andressa e para o Henrique. Boa noite, gente. Tudo bem? Noite fria, né? Primeiro, eu quero agradecer às meninas pela oportunidade, sempre aí, abrindo esse espaço para quem quer dar dicas, quem quer aprender. Acho que estamos todos aprendendo, né? Todos os dias. Hoje eu tenho aí a companhia de um grande amigo de carreira e amigo pessoal, que é o Henrique. Então, a gente tem uma agenda aqui, eu vou compartilhar a tela com vocês. Só vou pedir para que vocês me confirmem se vocês estão conseguindo visualizar. Estão vendo minha tela? Agora sim, estamos sim. Bacana. Então, a ideia hoje, como o título vem colocando aí, é aplicar de forma bem simples mesmo no nosso dia a dia. E aí tem a visão do usuário, fazendo um link bem rápido aí na parte técnica de admin. A gente não vai passar por coisas muito avançadas, flows, etc. São coisas simples mesmo, que à medida que vai chegando aí para quem está lá no dia a dia, como admin, etc., dá para a gente poder otimizar e fazer uma coisa bem rápida para ajudar aí a adoção desses usuários e também facilitar aí o dia a dia, principalmente da área de vendas, tá? Então, só para iniciar aqui com vocês, acho que tem algumas pessoas que ainda não me conhecem, a gente tem uma introdução, a gente vai ter tópicos de quem somos, só falar um pouquinho aí da gente. A gente pensou de uma forma bem simples e bem lúdica, tá? Para passar para vocês essas ferramentas simples. Então, a gente vai falar um pouquinho de uma empresa que a gente criou fictícia. A aplicação na prática, então a gente vai usar um ambiente aí Salesforce. E passando rapidamente pelo to-do técnico, tá? Falando um pouquinho aí de como executar essas ações. Então, para quem não me conhece, eu sou a Andressa. Eu sou Ranger Salesforce certificada. Trabalho com Salesforce há aproximadamente 4 anos, tá? Comecei minha carreira aí como admin, na mesma empresa que o Henrique, inclusive, lá em Mogi. Hoje eu trabalho na Evermind como líder funcional e anteriormente eu trabalhava na Seguros Unimed. E eu sou completamente apaixonada por Salesforce. Então, coloquei aqui o coraçãozinho só para representar, porque realmente é uma ferramenta que mudou bastante minha vida e eu tento colaborar aí no dia a dia para mudar um pouquinho a vida de todas as pessoas que trabalham comigo, tá?
Diga aí, Henrique. Primeiramente, boa noite. Queria agradecer o convite, que eu não cheguei a falar ainda, né? Eu sou certificado como admin Salesforce. Trabalho com Salesforce há pouco menos tempo que a Andressa, pouco menos de 4 anos. Comecei na mesma empresa que ela. Comecei lá como estagiário. E um pouco diferente dela, o Salesforce ele não mudou minha vida. Ele forjou a minha vida. Porque eu comecei com Salesforce e vou seguindo aí, sempre adorando e apaixonado por Salesforce. Então, eu trabalhei como já admin, como estagiário, como analista, fui para líder funcional, então a gente vai acumulando essas experiências, né? Basicamente é isso. Mas você não falou que você foi jogador de LoL, né? Jogo LoL também. Não fui, ainda sou, infelizmente ou felizmente, né? Bacana, bacana. A intenção aqui é não fazer PPT, tá, gente? Só foi essa introdução mesmo. Eu quero que seja bem dinâmico, eu preciso que vocês perguntem, então fiquem à vontade. Às vezes eu não vou conseguir olhar o chat, mas aí a Má, a Michelle me ajudam aí. Vamos lá, então. Falando aí um pouquinho da prática, a mãe do Henrique faz bolo, não sei se vocês sabem. Faz bolos maravilhosos. E aí ela resolveu abrir uma empresa chamada Rita's Cake Factory, tá? E essa empresa adquiriu a ferramenta Salesforce, só que vem enfrentando algumas dificuldades iniciais. Então, a gente tem aqui as problemáticas, um resumão. Mas, basicamente, imagina que são vendedores aí que estão no dia a dia, não estão familiarizados com a ferramenta, não conseguem seguir aí um passo a passo básico de como lidar, de como seguir os passos, os steps da venda, principalmente. Estão meio perdidos. Estão mandando WhatsApp, estão mandando e-mail e as informações estão ficando um pouco confusas, porque às vezes eles querem falar de um registro, de uma venda específica, mas na verdade é de outra, e as informações se embolam, né? Fora as questões mais graves de talvez usar o WhatsApp não oficialmente, ter algum problema de um desconto que não foi concedido. Então, tem várias situações aí que, infelizmente, no dia a dia acabam passando e acabam prejudicando a área de vendas. Então, a gente pensou, né, Henrique, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Uma org bonitinho, o Henrique quase me matou, porque eu coloquei rosa em todas as abas. Não, foi quase que eu que dei a ideia do rosa. Foi consentido. E aqui essa é a org da Ritas, tá? Tá com o logozinho, tá customizada, super bonitinha, com a carinha aí da empresa. E aí a gente vai falar bastante desse cara aqui, que são as oportunidades. Algumas empresas utilizam cotação, outras não. Aqui no caso da Rita's Cake Factory, a gente não vai usar cotação, só oportunidade. E depois a gente vai falar um pouquinho desse cara aqui, que é o Chata, tá bom? Eu vou parar de compartilhar aqui e vou dar o espaço aí para o Henrique dar continuidade. Ok. Vamos lá. Quando estiverem vendo a minha tela, vocês me avisem, por favor. Estamos vendo. Perfeito. Vou então criar aqui uma oportunidade. Só aproveitando o gancho da Andressa, né? O que a gente observa em muitas implantações de projeto, né? É que quando é a primeira vez que a pessoa está utilizando o Salesforce, por mais que a gente tenha uma instrução, por mais que a gente tenha um treinamento, quem não está familiarizado, algumas pessoas acabam não encontrando o botão certo, e aí às vezes acabam demandando um certo tempo até se acostumar com a ferramenta. Sendo que o próprio Salesforce disponibiliza ferramentas para que isso seja um início mais fácil. Então hoje a gente vai comparar agora um pouquinho do com e sem o uso dos caminhos, né? Então, primeiramente, vamos criar uma cotação aqui sem os caminhos, né? Vou seguir um processo aqui normal, vou colocar padaria do João, nome da oportunidade. Fase vamos colocar em novo. Vamos criar uma nova conta aqui, padaria do João, por exemplo. 9999. Vou fazer o caminho mais simples e mais rápido possível. Então, fechamento 26. Origem manual.
Então aqui a gente tem uma tela bem assim nativa do Salesforce, a gente tirou algumas coisas que estavam padrões, né, e manteve aqui mais o que a gente usar nessa apresentação, né? E aqui a primeira coisa que o usuário teria que fazer aqui seria vir para a aba de relacionados e adicionar um produto. Eu poderia fazer isso, poderia customizar de outras maneiras, mas aqui a gente vai fazer assim. E adicionar produtos. Então, vou adicionar aqui, certo? Então, avançar. quinze. Só, perceba que no momento em que eu vim aqui nessa aba de relacionados, em que eu vim adicionar esses produtos, eu não tenho uma indicação na tela de que eu teria que fazer isso. Não tenho nada indicando, nesse caso, que eu teria que vir nessa aba aqui, certo? Então, eu vou passar aqui em aprovação do cliente. E aí, beleza. Então, esse é o primeiro problema que a gente encontrou. Agora eu vou mostrar para vocês a diferença de quando a gente não tem e de quando a gente tem o PEF. Vamos ver aqui oportunidades. Criar oportunidades com PEF. Aqui, padaria do Carlos. Novo, criar uma nova conta. Aqui, data de fechamento aqui. Origem manual. Então, criei muito similar com o anterior. Entretanto, quando eu tenho o caminho, eu já tenho aqui algumas orientações, algumas coisas que eu posso fazer tanto dentro quanto fora. Então, eu posso colocar dentro do caminho aqui orientações. Então, eu poderia aqui colocar um texto indicando para que ele fosse na guia de relacionados para adicionar produtos. Eu posso colocar alguns campos aqui para ele ter uma visualização rápida ou até mesmo colocar valor nesses campos, né? Eu vou até vir aqui colocar um produto para a gente ver a próxima fase, né? Adicionar produtos. Vou colocar dois bolos quaisquer aqui. 5, 12, por exemplo. Salvar. E quando eu passei a fase, eu já tenho um novo texto, eu posso editar ou colocar campos diferentes dos anteriores aqui, posso colocar links, tudo para que dentro da tela do próprio Salesforce, eu não sei se está bom para todo mundo ver, acredito que sim, vou até dar um zoom aqui. Tudo isso para que dentro do próprio Salesforce eu tenha esses indicadores do que é para ser feito dentro do processo. Isso é muito bom, principalmente para quem começou a usar o Salesforce agora. Como muitos dos projetos eles são feitos de maneira ágil, né? A gente vai ter algumas coisas que no primeiro momento vão estar dentro do Salesforce e outras coisas que vão estar fora. E se você está seguindo um ágil mais à risca, você vai ter isso acontecendo. Então, isso pode ser muito bom para sanar esse tipo de problema. Só um adendo, eu tenho um projeto hoje em andamento, tá? Que eles fizeram um campo rico mesmo na página, customizado com um arquivo de passo a passo. E aí, isso na versão Classic. Para a versão Lightning, foi sugerido o caminho, o PEF, com as orientações de sucesso por fase, e foi extremamente bem aceito, inclusive agradeceram demais, porque o arquivo ficava lá e ninguém via, né? Ficava lá o linkzinho para clicar, abrir o documento para ver o passo a passo, e isso não era utilizado, isso onerava, porque perguntava-se muito para os gestores o que fazer, como fazer. Então, o PEF ele vem para adicionar agilidade aí nas vendas, porque por fase você tem como colocar o que cada step tem que ser feito, qual documentação buscar, como o Henrique colocou, dá para pegar link externo, então otimiza bastante o processo de venda e orienta mesmo inicialmente qualquer vendedor do to-do em cada fase, né? Exatamente. E só uma ferramentinha aqui, bônus, que a gente colocou também, que são regras de validação, né? Isso acho que é um pouco até que padrão, né? Quem já está mais habituado com o Salesforce já conhece essas regras, mas é sempre muito bom a gente desenvolver boas regras de validação para nossas orgs, né? Então aqui, por exemplo, eu sou
eu ganho um convite para que eu atualize as informações que estão na conta, né? Então, dos dados cadastrais da conta. No caso aqui, eu coloquei o CNPJ, o QNAI e a razão social, né? Porque são informações que a gente precisa bastante delas aqui dentro do Brasil, né? E muitas das vezes são informações que a gente não costuma pedir no começo da venda, né? A gente não costuma pedir um cartão CNPJ no início da venda. Então, dependendo do processo que a gente está, eu vou pedir essa informação, vim aqui, vou colocar. Social, PJ, QNAI. Atualizei essas informações na conta, voltei para a oportunidade, quando eu marcar aqui, vai ser aprovado. E até aqui um parabéns. Esse Bom, daí é a celebração, né? perdão. Também faz parte do PF e você Exatamente. consegue ativar. A gente vai mostrar como faz, tá, gente? O caminho, para quem não conhece ainda, acho que a maioria conhece, mas é bom relembrar. E aí a celebração que veio aí nas últimas releases para dar uma animada no pessoal. Exatamente. Claro que a gente tem muitas outras ferramentas que podem facilitar esse processo de diversas maneiras, mas o PF ele é muito simples. Daqui a pouco a gente vai mostrar a parte mais técnica dele, mas você vai ver que em coisa de poucos minutos a gente já consegue aplicar um PF dentro de uma empresa e tem um ganho absurdo. Acho que basicamente é isso. Até parar Pessoal, aqui, alguma parte de dúvida até ferramentas. agora? A gente pode passar para a prática de como criar aí o PF? Nenhuma dúvida? Acho que é bacana, Henrique, mostrar o passo a passo de criar um PF fake, só para mostrar para Ok. o pessoal. Sim, no caso eu vou editar um PF já existente, né? Porque acho que a gente já está com todos os tipos de registros, né? Então vamos lá. Tá bom. Configurar aqui, ocultar. Eu vou só clicar no botão de criar, mas eu não vou seguir o processo todo. Então, aqui, caminhos. Então, vocês vão vir aqui, né, nas configurações, setup. Vou botar aqui, configuração. Aqui na busca rápida, pode pesquisar por caminhos, né, configuração de caminho. E aqui eu posso criar um novo caminho, certo? Ah, perdão, eu tenho um tipo de registro que vai dar para usar assim, então eu vou seguir o caminho aqui do novo desde o começo. Então eu posso colocar um nome para ele, então caminho novo, por exemplo, manter a API normal. Escolho o objeto em que eu vou aplicar esse caminho, que nesse caso é a oportunidade. Seleciono o tipo de registro dele, né? Então, nesse caso dessa hora, a gente está com dois tipos de registros que a gente criou aqui para a gente poder fazer essa apresentação, que é a oportunidade com caminho e o sem caminho. Eu vou usar aqui o sem caminho só para a gente ver como que é a criação de um caminho novo. A lista de opção, eu vou selecionar fase. Então, nesse caso de oportunidade, mas eu posso usar tanto uma lista de opção nativa, como por exemplo, tipo, qualquer coisa, quanto uma lista de opção que eu criei. Então, suponhamos que seja segundo, perdão. Suponhamos que seja um objeto personalizado. Eu posso pegar um campo personalizado e usar nele. Vou avançar. Aqui na orientação para o sucesso, é um editor de texto. Então eu posso colocar textos, imagens, embora eu não recomende que eu coloque imagens, não fica muito legal. Eu já tentei colocar, são só imagens específicas que fica interessante. Tirando isso, tentar usar mais texto. Perdão. E aqui a gente pode adicionar campos, né? Henrique, uma Pode falar. pergunta. O emoji seria uma dessas imagens específicas? Funciona bem aí? Você já testou? Emoji, acho que não. Eu já testei imagens pequenas, né? Algumas imagens que você fizer para colocar no caminho, Tá, funciona. Mas entendi. uma vez eu tive uma experiência tentando colocar print e não deu muito certo. Tá, entendi. Link também vai, tá? O Fê, se quiser. Isso, exatamente. Link também funciona. Gente, espera só um minutinho, eu vou pegar um copinho de água. Vai lá, vai lá. Enquanto isso, eu vou respondendo a pergunta aí do Carlos. O Carlos perguntou: em algum momento é criada a nota fiscal dessa venda? Foi isso que você quis dizer, Carlos?
Perfeito. A gente não colocou a nota fiscal aqui, tá? Nesse caminho, mas é possível e dá para você linkar a emissão, uma integração com algum sistema, tá? Do cliente para emissão. E tem algumas experiências que eu já tive de dar só fechado e ganho depois da emissão da nota fiscal. Então, dá para fazer isso sim, colocar uma regra em cima disso, só com o retorno da integração, por exemplo, com a nota, e aí ela já vem anexada à oportunidade ou à cotação, que daria o fechado e ganho. Deu para entender? Imagina. É bem utilizado, inclusive, nas empresas, esse tipo de integração já com a nota fiscal ou com assinatura eletrônica. A gente faz também integrações antes do fechado e ganho com o DocSign, por exemplo, ClickSign, alguns sistemas de assinatura eletrônica que também têm serviços que a gente pode consumir, e aí a gente consegue linkar com status assinada, por exemplo, para dar fechado e ganho ou não. Tudo isso é bem bacana para a adoção do usuário também, viu? Obrigada aí pela explanação. Gente, eu acho que ele realmente ficou malzinho. Engasgou, né? Exatamente. Faz parte. Faz parte. Nós gostamos, Andressa, do bolo de bolo. Era bolo de bolo. Quando ele colocou bolo de bolo, eu falei assim, Henrique, mas por que ele? Você não gostou? É bolo de bolo. Eu falei, Eu amei. Adoro bolo. Mas vocês entenderam aqui a parte? Ficou bem clara a questão principalmente da orientação de sucesso? Uhum. Deixa eu só colocar aqui, que daí até ele voltar, a gente fala um pouquinho dos campos-chave. Peraí. Vou meter o bedelho na apresentação dele. Voltou? Voltei. Eu ia apresentar os campos-chave. Eu falei, ele fez ali, vou meter o bedelho. Mas se você quiser continuar, pode continuar. Não, eu vou te... por favor. Tá bom. Fica tranquilo. Então, voltando. Vocês estão vendo a minha tela novamente, né? Estamos sim. Sim. Então, aqui eu posso adicionar campos, né? Aqui eu posso adicionar, texto, né? Teste, ou sei lá, favor anexar arquivos de venda inicial. E posso adicionar campos. Esses campos, eles podem ser tanto para que visualize, né? Então, posso colocar aqui campos que os usuários não têm acesso a editar para que eles vejam, ou posso colocar campos que são chave para aquela parte do processo, que aí são campos que eles vão editar. Então, vou colocar aqui alguns campos. E aí eu posso fazer isso por status, né? Então, posso adicionar isso aqui para cada status. E ajuda bastante, tá, gente? No dia a dia de vendas, Muito. ter os campos em cima, os chave de cada fase. Por exemplo, para assinatura, se o status da assinatura tá ok, deixar no topo, por causa da integração, tá, Carlos, que você colocou. Então, dependendo da fase, colocar os campos no topo ajuda muito na adoção do usuário, para ele não ficar dando scroll ou procurando aonde está aí os campos. É bem bacana. Exatamente. Por fim, eu ativo o meu caminho, né? Deixo ele pronto aqui. Ou se ele for, por exemplo, um protótipo, eu posso deixar ele nativo enquanto eu faço ajustes e edições, né? Uma vez eu cheguei a usar essa questão de ativar meu caminho, né? Quando eu montei um protótipo de caminho e eu precisava apresentar isso para o comercial antes de poder ativar até mesmo em um ambiente de testes, né? Então, montei, né? Ativei lá, fiz meu caminho, mostrei esse caminho inativo e depois fiz alguns ajustes, ativei junto deles e a gente deu continuidade para o processo. Então, vou ativar o caminho. E eu posso habilitar as celebrações, né? Que é os confetinhos que subiu a hora que eu cheguei lá no status de aprovado. Então, eu posso habilitar.
e colocar em quais momentos eu vou colocar. Então, por exemplo, pode ser aprovado e ganho, né? Fechado ganho. E eu posso colocar a frequência. Olha, sendo bem sincero, eu nunca usei uma frequência que não fosse sempre, né? Eu acho que as pessoas podem usar esse raramente às vezes, em casos em que o comercial fecha muitas oportunidades, né? Que senão vai ficar subindo as lantejoulas toda hora. Então, concluir. Concluir, esse processo fica lá disponível já para os usuários. Um adendo até, né, um complemento até ao que a Andressa falou, pode parecer simples, para algumas pessoas que acho que talvez não chegaram a atuar tanto com o Salesforce, pode até parecer tonto, mas ajuda muito, muito mesmo, assim, vi casos em que teve um sucesso gigantesco quando foi implementado o caminho. E aí o que acontece? Outro problema que a gente acaba tendo bastante, vou parar aqui o compartilhamento, é com comunicação. Então, às vezes você precisa ter aquela comunicação ali, olhar para aquela oportunidade de maneira diferente, e aí isso já a Andressa vai vir mostrar para a gente uma solução para esse problema. Terminou? Sim, pode ir. Agora é a parte do chatter. Vamos lá. Tem uma outra ferramenta que é até engraçado, pelo menos em alguns projetos que eu já participei, a gente não fala muito. E aí, às vezes, surgem algumas situações ou outras que a gente consegue aplicar, e quando ele é aplicado também é bem bacana, que é o Chatter, tá? Não sei se vocês já trabalharam, se já se familiarizaram com a ferramenta, mas é esse cara aqui. Ele tem uma visão bem... Vocês estão vendo minha tela, né? Estamos sim. Legal. Ele tem uma visão de Facebook mesmo, rede social, bem bacana. As licenças, elas vêm junto, né, com a aquisição aí das licenças Salesforce. Vem até uma quantidade bacana, geralmente por contrato de Chatter Free. E aí eu vou até explicar que ele pode ser muito bem utilizado aí, principalmente com partners externos, etc., que é a Chatter External, né, que é outra licença. E é bacana porque você consegue se comunicar com seus parceiros ali no dia a dia, você consegue talvez interagir, no caso de um portal, de uma comunidade, com um partner seu, para poder compartilhar. Numa venda, por exemplo, que você precisa de uma colaboração, de informação, etc. E também ele é bem utilizado para gestores de venda, e eu vou explicar para vocês por quê. Só para fazer uma visão do Chatter, quando você menciona alguém, e aí funciona bem como um Twitter, um Instagram, um Facebook. Então, você consegue aí citar a pessoa, à medida que você cita, essa pessoa ela é mencionada e aparece uma notificação, um sininho mesmo, tá? Vou até pedir para o Henrique me sinalizar aí, Henrique, por gentileza, para aparecer. Aí eu dou um atualizar. Mas você tem essa opção de publicar informações num feed, marcando alguém ou não. Você pode fazer pesquisas internas, então, no caso de fazer uma pergunta dinâmica mesmo, de algum processo interno, ou até descontraído, de, vamos fazer um happy hour, aonde vocês topam? Então, é bem bacana você fazer essa pergunta ou essa pesquisa. Ele te dá métricas sensacionais nesse caso. Você consegue ter aí a visão de quantas pessoas responderam, qual foi a porcentagem, até para você conseguir tomar decisões internas. E aí ele funciona como uma rede social mesmo. As pessoas que você seguir, e eu já vou mostrar para vocês, tudo que elas publicarem vai aparecer no feed de vocês, o que você marcar como favorito vai aparecer no feed, os destaques da empresa, então as publicações relevantes vão aparecer. Então, isso aqui é bem bacana para comunicação, e eu coloquei alguns exemplos aqui do tipo Henrique Fogaça, que eu fui muito criativa, na empresa de bolos eu tenho Masterchefs, tá?
E você pode interagir, isso eu já vi em várias empresas, tá? Com parabéns pelas vendas da semana, com GIFs, com vídeos que você pode colocar aí para o seu time, publicações com informações relevantes, coloquei do nosso evento aqui para todo mundo, para notificar, técnicas de venda. Então, assim, é um canal que você consegue puxar a pessoa para dentro do Salesforce, né? Para ela poder não ficar aí falando por WhatsApp, por e-mail. A gente consegue concentrar todas as informações aqui. Então, por exemplo, numa oportunidade que o Henrique acabou de criar da confeitaria do Joca, eu consigo pedir para o Henrique, na mesma oportunidade, ele anexar algum arquivo que esteja faltando. E aí, o que vai acontecer? Eu não vou ter o WhatsApp, a informação perdida. Ele vai ser notificado e quando ele é notificado, ele recebe um e-mail com essa notificação. Então, o e-mail é recebido com um link para a publicação. Quando ele clica, direciona automaticamente para a oportunidade. E aí ele vai saber que é exatamente desse registro que ele precisa anexar uma informação. Quando ele responder, ele pode responder. Você responde aí, Henrique, por favor? Para aparecer? Andressa, aproveitando a pequena pausa, tem uma pergunta bem legal do Denis no chat, perguntando uma coisa que a gente falou até no nosso planejamento do evento, se o Chatter não vem sendo deixado de lado no planejamento do roadmap da Salesforce. A gente conversou sobre isso, né? Acho legal comentar um pouco, né? Sim, a gente inclusive cogitou, Denis, falar um pouquinho do Slack, né? Porque a tendência realmente é descontinuar um pouco e partir para o Slack. Mas o Slack ele ainda está sendo moldado, tem uma questão aí de licenciamento ou não, enfim. Hoje, a nossa ideia era dar mesmo insights bem rápidos e diretos e para entender aí o que dá para ser feito a Zap, tá? Mas tem sim um rumor, tá, Denis? Dessa questão aí da migração, Chatter, Slack, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Respondi? Isso, exatamente. Tem essa questão aí da limitação e está naquela fase ainda, né, embrionária. Acredito que vai ser muito mais potente por tudo que a gente vem olhando aí, né, nas Rails e nos arquivos, mas por hora a Zap a gente ainda tem uma paixãozinha pelo Chatter, vamos ver até onde ele fica. Mas obrigada aí pela pontuação e realmente a gente tinha cogitado, talvez nem falar, mas como o objetivo aqui é dar pequenos inputs por enquanto, para ajudar aí na adoção, a gente decidiu manter, tá bom? Aqui só colocando, gente, o Henrique, ele respondeu, segue anexo. Eu posso ir lá e gostar. E aí eu recebo essa notificação também. Se eu tiver um aplicativo, ele também me notifica, tá? Se eu habilitar lá no celular para ter essas notificações do Salesforce, ele aparece para mim como uma notificação ali no front, fica bem bonito até, inclusive. E pode parecer bobo, como o anterior, mas isso fomenta bastante a comunicação. Eu tenho um caso de uso na própria Seguros Unimed, onde tinha algumas áreas ali que precisavam liberar algumas informações para que a oportunidade seguisse. Eram áreas técnicas, né? Algumas áreas internas ali que precisavam de algumas documentações. E eles começaram a usar um Chatter e foi extremamente importante a implementação, porque agilizou mesmo o processo. Antes era por e-mail, por WhatsApp, aí a trilha do e-mail a gente não conseguia localizar, o registro não sabia qual que era. Então, você comentar direto no registro e ter informação direto no registro ajuda bastante o dia a dia do usuário, tá? Além dessa funcionalidade direto no registro, que pode ser implementada tanto em oportunidade quanto em conta, ou até mesmo lead, dependendo aí do core da empresa,
a gente tem a possibilidade, e aí mais para a área comercial, como vocês podem ver, eu criei aqui um grupo chamado Vendas Regional São Paulo e o Vendas Nacional. Quando a gente trabalha com territórios, né, principalmente, tem equipes segmentadas por região. E aí você talvez... Depende muito do modelo de negócio da empresa. Tem empresa que gosta de ter a panelinha ali regional e tem informações compartilhadas de estratégia de vendas até para fomentar a competitividade de uma equipe ou outra. E tem empresa que não liga para isso. E aí, enfim, é uma equipe só, mesmo tendo regional, não tem nenhum tipo de problema com visibilidade. Então, tem alguns grupos que você pode criar dentro do Chatter, onde você pode ter grupos privados, onde você tem aí o seu time para fazer estratégia de venda, envios de comissionamento, talvez, ou metas. E tem também a possibilidade de você criar grupos dentro da sua empresa apenas para informativos. Geralmente a RH utiliza bastante, né, para mostrar, para mandar algumas informações. Então, o Chatter, ele tem, assim, uma infinidade de possibilidades, tá? Então, como vocês podem ver, esse daqui é um grupo que eu criei de vendas nacional. Ele tem aqui alguns membros. Deixa eu colocar. Coloquei só confeiteiros, masterchefs e afins. Tudo que você publicar aqui nesse grupo, a pessoa que está inclusa neles, ou seja, essas 3 pessoas que estão inclusas, elas são notificadas, tá? De toda e qualquer publicação e fica registrado lá no feed delas. E todos os arquivos que são enviados, se você configurar o grupo dessa forma, eles ficam anexados aqui para futura consulta. Então, imagina eu querendo algum passo a passo específico de alguma área. Eu posso deixar aqui no grupo como apoio mesmo para a área de vendas, tá? Então, é bem bacana. Para criar um grupo, pessoal, é muito simples. Aqui você pode dar o nome do grupo. Vou colocar teste evento 16/5. Aqui você pode colocar um breve descritivo, tá? Também dá para colocar link, dá para colocar imagem, o que vocês quiserem. Depois dá para mudar a imagem do grupo. Esse daqui é o que eu falei para vocês, né? Do arquivamento automático. Então, caso você clique aqui, os arquivos eles não ficam salvos aqui. Andressa, mas por que eu faria isso? Storage, né? A gente sabe que toda e qualquer informação que você vai colocar no seu Salesforce, uma hora vai dar ruim. Então, é bem importante você ter essa consciência. É um grupo que vai mandar muita coisa ou não, até para a gente ter essa informação futura. E aí você tem o tipo de acesso. Se é público, todos podem ver, ou particular, eu quero particular. Permitir clientes é para usuários externos, tá? Tem essa possibilidade. Se você tem um canal externo para poder, um portal ou algo do gênero, falar com usuários do tipo externo, você pode ter essa possibilidade. E o transmitir apenas é aquele específico que eu falei para vocês, o RH. Ele não permite que você responda, tá? Então, ele é só inputs mesmo de informação. Quando você salva e avança, você tem a possibilidade de carregar uma imagem nesse grupo. E aqui você vai adicionar as pessoas. Usuário pode ser licença Sales, pode ser licença, enfim, Sales em geral, Chatter e Chatter Free, tá? Então, não vou colocar o Jacan nesse. Vou dar um concluído. E aí o seu grupo está criado. Quando você cria um grupo, você pode colocar alguém como gerente. O que é o gerente? Ele vai conseguir adicionar pessoas, excluir pessoas, fazer publicações. Então, todos por padrão são adicionados como membros, mas depois você consegue alterar aí o acesso dele, tá bom? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não?
Então é isso, gente. Os grupos, só lembrando que esse e-mail aqui ele é gerado automaticamente pelo Salesforce. Isso daqui é bastante utilizado para automações, caso você queira fazer inputs automáticos, etc. E também, se você encaminhar um e-mail manualmente para esse endereço aqui, todos são notificados também, tá? Essa aba aqui do engajamento, ele mostra as interações, então, à medida que você... Até um grupo que eu criei anterior vai dar essa visão para vocês. Espera aí. Aqui ele mostra as interações, os membros, as publicações, etc. Então, você tem toda a visão aí online do que está acontecendo nesse grupo. E depois, relatórios, você consegue também, falando um link com o evento anterior, onde a gente consegue ter esse controle de quem colocou a imagem no Chatter, por exemplo, qual usuário já colocou foto, faz um link com o Chatter. Você tem algumas métricas também de quem está usando o Chatter, quem não está, qual é o perfil que está utilizando mais o Chatter, geralmente é vendas, tá? Dando spoiler para vocês. Então, parece simples, mas ajuda bastante no dia a dia, principalmente para as informações que ficam aí perdidas em WhatsApp, e-mail, etc. Quer complementar algum ponto, Henrique? Acho que não referente ao Chatter. Perfeito. Acho que de Chatter é isso, gente. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida. Boa, Má. Tá no anterior mesmo. Acho que é isso. A gente tinha pensado de fazer um Spring Flow, né, Henrique? Mas daí ele já vai um pouquinho mais para avançado, que é a nossa estratégia aí do próximo evento, de fazer algumas coisas mais estratégicas e mais avançadas. A ideia hoje era só dar esses dois inputs aí de regra, de Chatter, de caminho, que são coisas que você consegue a zap implementar e que o resultado, por experiência aí nossa, tem sido bem positivo nas interações dos projetos, tá bom? Exatamente. Andressa. E é isso. Andressa, você ia dar uma palhinha para a gente enquanto o Henrique saiu, das configurações dentro da org, se puder mostrar. Eu ia mostrar os campos-chave, né? Os campos-chave, eu acho que ele comentou, né? Você comentou, né, Henrique? Eu comentei que eu usei outro nome, né? Que são os campos que você consegue colocar ali e editar depois. Deixa eu ver, eu tô até com o caminho aberto. Deixa eu colocar aqui, eu compartilho novamente a tela. Até reforçando nos avançados, né? Que vai ter Screen Flow, a gente consegue colocar regrinhas de validação. Então, não consegue, a gente consegue colocar que eu não consigo aprovar se não tiver tal campo preenchido, que é o que o Henrique colocou ali na última, mas você consegue colocar isso por fase. Então, tem empresa que gosta, que acha bacana, tem empresa que acha que engessa muito. Então, a nossa ideia aqui, pessoal, é colocar o básico mesmo, e aí, entendendo a maturidade do cliente, e geralmente a Salesforce prega muito isso, tá? De cara, numa implementação, a gente costuma não colocar muita regra, não engessar muito o sistema, para ele se familiarizando, e aí, com o tempo, a gente vai, né, automatizando, colocando regras, para ser mais assertivo o processo como um todo, e não assustar, né, de cara aí o cliente. Sim. Só aquela pergunta ali dos campos é essa parte aqui, ó. Então, à direita eu tenho o texto, que eu posso colocar a informação que eu quiser, e à esquerda aqui são os campos, né? Então, aqui eu tô com o nome da conta, criado por, fase e valor, mas eu posso adicionar outros campos, né? À minha esquerda aparece a lista dos campos que eu tenho naquele objeto, eu posso puxar para cá. Acho que é dessa parte que a Andressa ia falar a hora que eu cheguei. Isso aí. Demais, pessoal. Eu acho que isso, assim, parece simples, mas se você não fizer, né, esses passos direitinho, você acaba deixando de utilizar recursos que são muito importantes e que vão ajudar realmente muito no dia a dia, né, do vendedor. E a gente quis dividir mesmo, e a gente está aqui para aprender também, mas de verdade, por experiência, esses dois itens ajudaram bastante aí no dia a dia de uns 10 projetos aí na minha carreira, sem dúvida nenhuma. O WhatsApp, por incrível que pareça, ainda é uma ferramenta muito utilizada.
e realmente prejudica muito ali no quem aprovou, como aprovou. Então, chato parece bobo, mas não é. O caminho parece bobo, mas não é. E com certeza vocês farão sucesso aí nas implementações. Demais, gente. Obrigada. Mais uma vez, só podemos agradecer por vocês virem compartilhar conhecimento com a gente. Demais. Já estamos ansiosos de novo pelo próximo agora, né? Que é o terceiro. A Andressa já deu uma palhinha. Aí a brincadeira vai começar a ficar um pouquinho mais avançada. Que legal, que legal. Tô ansiosa. Eu coloquei o link, né? Só frisando aqui com as nossas redes sociais. A Andressa mencionou o evento anterior. Caso alguém não tenha assistido, tem nesse link, tem os ícones lá das redes sociais embaixo do Linktree. E aí vocês conseguem entrar no nosso canal. Esse evento, terminando aqui, eu já vou fazer o upload lá no YouTube. Então, se quiser rever alguma parte, tirar alguma dúvida, também é só dar uma olhadinha por lá. E acho que é isso por hoje, né, pessoal? É isso, gente. Muito obrigada mais uma Muito vez obrigado pelo convite. Obrigado pelo Henrique por ter topado também. Eu Acho que ele agradeço. gostou e vai vir na próxima comigo. Estou desconfiada. Gostamos muito, Henrique. Isso aí. Obrigado. E eu quero agradecer, de verdade. Boa noite, pessoal, e até a próxima. Acompanhem lá as meninas no LinkedIn, no Instagram. Isso aí. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Boa noite. Até a próxima. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.